Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor. A palavra de Deus, neste domingo, nos chama para um ponto muito importante e que podemos dizer, pela experiência em nossas comunidades, popularmente se diz, entra no ouvido e sai no outro. Na realidade, eu diria, nem entra no ouvido, portanto nem pode passar pela cabeça para sair no outro. A questão do ter visto. Quantas e quantas vezes pregamos sobre isso? Milhares. E desde que nosso Senhor criou a igreja, não há um dia sequer que a igreja não tenha dito à humanidade que o ter visto é a marca do cristão. Pouquíssimos parecem entender. Ou se fazem que não entendem. Nós seremos julgados pelo serviço que prestamos aos nossos irmãos. E aqui não se fala daquela filantropia boboca, de ser bonzinho com todos. Não é isso. O amor cristão significa esquecer-se até de mim mesmo para servir o outro. É isso que é o amor cristão. É isso que o Senhor pede. Onde é que há inveja, rivalidade, desordem, guerra? Justamente lá onde há a cobiça, onde há o desejo daquilo que não é importante. Vocês pedem, sim, quase todo mundo pede a Deus. E o dia inteiro. A humanidade pede o dia inteiro. Não se cansa de pedir, mas não recebe. Por quê? Porque pedem mal. O Senhor só nos atende, como Pai que é, naquelas coisas que dizem respeito à nossa salvação. E quantas vezes se esbanja o pedido? Esbanjar não é só perder, é perder de modo muito ruim. Se perde o pedido, porque se pede para os nossos prazeres, para o ter, para o possuir, para o querer. Imagine, se Deus, nosso Senhor, for ouvir cada pedido que o ser humano faz das coisas mais disparatadas possíveis. E entre estes pedidos disparatados, muitas vezes está o anseio de glória, de prazer e de ter. Quando Jesus conta aos discípulos como será a sua morte e ressurreição, aqui também parece que não entrou. Não entenderam, ficaram quietos, e ao invés de meditar sobre isso e perguntar ao Senhor, que já havia se ausentado no meio da multidão para poder explicar, o que eles fazem? Passam o caminho todo discutindo entre eles. E discutindo é sinônimo de briga. Brigando entre eles para ver quem era o maior. Quem eles achavam que entre eles era o maior? Há um outro momento narrado nos Evangelhos em que a mãe de dois irmãos, dos discípulos, vai chegar a Jesus e dizer: coloca o meu filho, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Ou seja, governando o reino do céu. Não recebem, porque pedem mal. Esbanjam os pedidos nos vossos prazeres. E então, estes 12 passaram discutindo quem é o maior. Quem é o maior entre nós? E o Senhor, não é a primeira oportunidade dos Evangelhos que Ele mostra isso. O maior é aquele que serve. É esse que é o maior no reino dos céus e entrará no reino dos céus, entrará na vida eterna. Aquele que passou a sua vida na terra, mesmo que tenha sido batizado, mesmo que tenha ostentado o nome de cristão, mesmo que tenha sido até papa, se não serviu, não entrará no reino dos céus.
Então nós não podemos ficar no comodismo em que vivemos em nossas igrejas, um esperando pelo outro. Chegar na última hora e perguntar: tem algo para eu fazer? Não, bem antes. Bem antes. Um dia já antes, se possível. Preparar bem. Tudo. Escuta, não precisam de catequista aqui? Escuta, não precisa quem varra, não precisa quem leia a palavra de Deus, não precisa de um tijolo. Eu quero servir. E todos nós podemos servir quando, rezando e colocando-nos à disposição do Divino Espírito Santo, Ele nos aponta e diz: vá servir, aqui ou ali. Por isso, como os discípulos não entendiam o que é ser o maior no reino dos céus, que é aquele que serve, ele toma uma criança e põe entre eles. Muitos vão dizer que cena bonita. Não há nada de bonito nessa cena. Não há nenhuma fofura de Jesus aqui. Quem acolhe esta criança? Que essa criança tinha de especial? Nada. Acontece que no mundo antigo, e até hoje muita gente pensa assim, uma criança não vale nada. Quem é uma criança? Quem é que deve ser bem acolhido segundo os nossos maus pensamentos e o nosso modo errado de pensar? Pessoas importantes. Quantas vezes a gente vê, até mesmo nas nossas comunidades, o espírito mundano, o espírito do mundo, em que chega uma autoridade, as pessoas até se levantam. Não por respeito, por subserviência, por espírito de lacaio. E isso é muito comum. E isso não é o espírito cristão. Diante de Deus, todos somos irmãos e valemos mais na medida em que mais servimos. Então Jesus toma essa criança não seria recebida por ninguém, com nenhuma honra, com nenhuma deferência, e essa criança é recebida, e Jesus diz: quem recebe, quem serve, como receberia e serve essa criança, ou seja, que não tem nada a dar, que não tem títulos e não tem poderes, este recebe o reino de Deus. E quem recebe o reino de Deus, recebe a mim, diz Jesus. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Uma grande santa, conhecida de muitos, Santa Teresinha do Menino Jesus, vai entrar justamente na contemplação desse mistério. Não só nós devemos receber os outros, como quem recebe uma criança, servir aos outros, como também nós, diante de Deus, temos que nos colocar como crianças. Porque diante dele, todos nós somos crianças, dependentes dele. E, portanto, escolher o caminho da infância, a infância espiritual. Não colocar-se como arrogante diante de Deus. Não colocar-se como alguém que tem direito, mas como alguém que obedece o Pai, que confia no Pai. Aqui nós ouvimos também, no livro da sabedoria, os ímpios, todos aqueles que odeiam as obras de Deus, fazem de tudo para destruir quem quer ser fiel à obra de Deus. Armam ciladas, porque a presença deles incomoda. Popularmente se diz: quem fala a verdade resplandece, e aqueles que são das trevas procuram apagar aquela luz. E é bem assim. E é bem assim, até dentro da igreja. Porque a igreja também é feita de joio e de trigo. Quem vai separar o joio e o trigo? O Senhor, no último dia. Até lá, ao final do tempo, nós temos que conviver com o joio e o trigo. E o justo deve permanecer justo. E o ímpio, se não se converte, não terá parte na vida eterna. E quantas vezes nós temos que repetir novamente: o serviço é a marca do cristão. O adiantar-se no servir. Ainda ontem lá em São Martim, quando eu celebrei a Santa Missa, a pessoa que normalmente vem ajudar no altar não estava. Uma outra pessoa, entre os paroquianos daquela comunidade, veio, já havia
cidade, veio e serviu o altar. Ninguém pediu. Ela ouviu o Evangelho e entendeu. E sabe que o serviço é isso. Adiantar-se em servir. Não precisar nem perguntar onde precisa ser servido, porque há serviço para todos. Não há como herdar a vida eterna. Não há como ter parte com Deus se nós cultivamos a inveja, a guerra, a separação, a violência. Isso não procede de Deus, procede do demônio e procede também dos maus desejos, da vontade de ter e querer ter e aparecer do coração humano. Não podemos ter parte com Deus se não nos convertermos, se não mudarmos. Não podemos e não teremos. É algo para nós meditarmos a cada dia. A justiça é um fruto que só é semeado na paz. Não há justiça entre homens e mulheres que não promovem a paz. Não há. Não gera justiça. E quantas vezes nós vemos entre os governos, entre os poderes do mundo, aquela justiça falsa, que tenta igualar todos os seres humanos entre si, sem levar em conta as suas diferenças. E muitas vezes com a falsa ideia de reparar erros do passado. Uma justiça que não se fundamenta na paz, na concórdia e que promove a divisão, não é justiça. É apenas uma fraude. Por isso o Senhor vai nos dizer: quem acolher o outro, quem servir o outro, como quem acolhe e serve uma criança, este, sim, está me acolhendo e está acolhendo o Pai. É assim que nós queremos ser, porque se assim não formos, não herdaremos o reino dos céus. Cumprir a palavra de Deus, buscar viver segundo a sua justiça. Para isso, nós estamos já aos finais do mês dedicado à Sagrada Escritura. Quantos de nós já retomamos ou já aumentamos a leitura da palavra de Deus? É ali, na palavra de Deus, que nós vamos aprender o que é ser justo, o que é cumprir a vontade de Deus. Ainda ontem, preparando as famílias para o batismo, eu lhes dizia isso, que também não é nenhuma novidade. Dizer que crê em Deus e não fazer a vontade dele. Eu creio em Deus, mas não quero saber de igreja, não quero saber de missa, não quero saber de Bíblia. Tu estás igualzinho ao teu pai. Não é o pai do céu, é o pai da mentira. O demônio também crê em Deus. Conhece melhor do que tu e do que eu a palavra de Deus. Ele conhece muito bem, mas não faz a vontade de Deus. Então tu já não tens Deus como pai, mas o demônio como pai. É isso que nós devemos ter bem claro. Nosso Senhor, em seu Evangelho, veio para nos revelar a verdade. Revelar significa tirar o pano que cobria ainda o resto de verdade que faltava anunciar. E nós não podemos pensar que as coisas são para gente frouxa. Seguir o Senhor é para gente de verdade. Homem de verdade e mulher de verdade. Não de papelão, de cartolina, de isopor ou de qualquer outra coisa aí que há em grande quantidade no mundo. Seguir a Deus, viver de acordo com a sua palavra, é somente para homens e mulheres de verdade. Que o Senhor nos dê esta coragem, que o Senhor nos dê este amor por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa e Esposa exemplar, José, Pai zeloso, voltar.
Filho amado em missão de salvar.